Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre um versículo que está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20. Então lá nós encontraremos da seguinte forma: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, essa reflexão que João traz para nós, ela é bastante importante. Muitas vezes nós buscamos essa conexão Deus apenas através de rituais. E aí, aqui, ele nos esclarece que se eu não faço o bem, se eu não amo o meu próximo, é impossível então amar a Deus ou buscar essa conexão com Deus. Porque se nós não fazemos o bem ao próximo, não amamos ao próximo que está ao nosso lado e que é Deus, como que então poderíamos dizer que amamos a Deus? Essa reflexão, essa ideia, ela também está em todos os evangelhos. Jesus sempre coloca a questão do amar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaria de receber, como sendo o maior mandamento e sendo, na realidade, a mesma coisa do que amar a Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, como nós encontramos no Antigo Testamento. Então, Jesus também traz essa ideia nos demais evangelhos. Então, é algo que realmente Jesus ensinava aos seus discípulos sobre a importância de amar o próximo, de fazer ao outro aquilo que gostaria de receber, que isso é, na essência, amar a Deus. Então não podemos separar o próximo e Deus. Então vamos trazer aqui alguns pontos para aplicação desse versículo. Quando Jesus traz a questão do próximo, nesse contexto, ele traz um ensinamento grande sobre a expansão do círculo de relações. Então, lá na época dos judeus, e até hoje, né, isso existe, muitas vezes nós acreditamos que o outro é apenas a minha família, os consanguíneos, meu irmão, meus pais, né? E aí ele nos traz, através daquela belíssima parábola do bom samaritano, em que ele explica quem é o próximo, ele expande então esse círculo, mostrando que próximo são todos aqueles que vivem, que convivem, que estão no nosso dia, ou direta ou indiretamente estão ao nosso lado e, portanto, faz parte do nosso próximo. Então, ele amplia muito esse conceito de quem é o próximo. Não é apenas o meu familiar, não é apenas aquele que mora no meu lar, mas sim aqueles que passam durante o dia na nossa vida em alguma situação. Como que nós podemos fazer isso? Por exemplo, aquilo que nós aprendemos, nós podemos multiplicar, esclarecer aos outros, ensinar aos outros, multiplicando então essas bênçãos. Aquilo que nós recebemos materialmente, os tesouros do mundo, que são temporários, que somos apenas usufrutuários, nós podemos sim aplicar, praticar a caridade, distribuir aquilo que recebemos em favor dos demais. Quando crescemos em poder, também temporário, podemos utilizar isso a fim de proteger o próximo, os outros que foram nos confiados. Quanto mais nos tornamos educados, mais poderemos servir
ao próximo. Então a mensagem de Jesus ela é muito clara com relação a essa importância, a essa necessidade da caridade. E aí João nos traz essa questão que o amor a Deus, ele deve ser feito, ele é realizado através da caridade ao próximo, que são aqueles que nós podemos tocar, podemos ver, podemos ajudar. É através do próximo que nós conseguiremos essa nossa ligação com Deus. E é importante também relembrar que quando é feita essa caridade, nessas diversas formas, existem várias outras, nós somos os maiores beneficiados, né? Então, quando nós ajudamos o esclarecer, ajudamos o outro, nós sempre estamos ganhando mais, recebendo mais, consolidando aqueles conhecimentos ou nos trazendo a alegria no caso da caridade. Então, a caridade ela é uma situação de ganha-ganha para quem faz e para quem recebe. Com isso, é claro, né, espalhando essas bênçãos, multiplicando os talentos que nós recebemos, nós estaremos em crescimento constante. Estaremos também nos aproximando de Deus, conforme nos diz João aqui, e num processo constante de aprendizado, de evolução. Outro ponto importante é a questão de não esperar nada em troca, porque se nós estamos praticando a caridade a fim de receber algo em troca, a fim de ser beneficiado, muito provavelmente sofreremos por causa disso, porque poderemos não ser reconhecidos, poderemos receber apenas a ingratidão como recompensa, né? E se nós, em algum momento, colocar essa expectativa de receber alguma coisa em troca, nós, muito provavelmente, sofreremos com isso. Então, a caridade que Jesus nos narra, e lá em Mateus, no capítulo 6, está bem claro sobre isso, é uma caridade pura, é uma caridade desinteressada. Então, Jesus nos fala que nós deveríamos convidar os pobres, os estropiados, os coxos para o jantar, nesse sentido, de não, eles não poderão nos dar nada em troca. Então, a caridade ela tem que ser pura, ela não pode ser esperando algo em troca. Então, para concluir esse nosso estudo, aqui tem uma oração que nos traz a ideia principal. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, teremos que ter esse cuidado. Como que eu estou buscando a minha conexão com Deus? O que eu tenho feito para me aproximar de Deus? Jesus nos traz, João nos narra de uma forma bem clara, né, essa carta àqueles primeiros cristãos, isso foi mais ou menos no final do primeiro século, mostrando que essa ligação com Deus, essa ponte, essa aproximação, que é o objetivo maior da nossa vida, ela é uma consequência daquilo, do amor que nós temos, daquilo que nós fazemos ao nosso próximo. É impossível amar a Deus se eu não amo ao meu próximo. É impossível eu me aproximar de Deus se eu não aproximo, se eu não faço bem ao meu próximo. Então, João nos traz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, fica muito claro esse ponto e nós devemos trazer essa reflexão em nossa vida, porque muitas vezes a busca de Deus ela tem sido feita de uma forma isolada, ela tem sido feita apenas através de rituais, através dos antigos holocaustos, né, que hoje se apresentam de uma forma um pouco mais diferente, mas ainda se valoriza muito pouco essa questão do amor ao próximo, da caridade em nossas vidas. Então, que
fiquemos atentos com relação a isso e jamais nos esqueçamos que sem o amor ao próximo não poderemos fazer a nossa ligação, a nossa aproximação a Deus. Obrigado a todos e até o próximo estudo.